Bom dia, Olá, bom dia. Carmen, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo sim. Então tá bom. Professor Leandro. Carmen, eu não sabia que você está aqui de manhã. É, é minha primeira vez que faço parte aqui do SEMEAD, e aí estou um pouco Ah, assim, sem saber o que fazer, né? São 22 minutos de apresentação, né? É, professor, é isso? é, sim, pelo que eu entendi, sim, mas o Leandro pode falar melhor. Eu acho que primeiro são os vídeos, né, que são passados, e depois tem a discussão. Então aqui nessa Ah, sessão nós tá. temos, deixa eu ver essa sessão aqui. São 3 alunos nessa sessão. São, são três, né? Isso. Eu O também não Leandro. sei se passa assim, primeiro os vídeos ou se passa cada um, né? Cada aluno separadamente, não sei como que faz. Eu não, online eu não estava acostumado a fazer. Eu sei que tinha, o pessoal fazia as apresentações também, mas ontem eu Aham, entrei em contato com a coordenação, eles me falaram que não. E como eles enviaram o vídeo, nós assistimos os vídeos, tá. e depois tem as discussões. Ah, agora, não sei como o Leandro vai fazer como líder da sessão, se ele quer primeiro ver os vídeos e fazer uma discussão após cada vídeo, ou Uhum. se ele quer ver os três primeiros. Vamos Tá, esperar o Leandro se tá. Eu estou manifestar. aqui à disposição. Tá bom. Minha casa é muito clara, não sei por que que eu fico escura aqui. Porque a claridade está atrás de você. É, mas quando eu viro também fica. Deixa eu Você precisa tentar virar pôr, para cá, você mas precisa pôr um espelho aí na sua parede para ah, refletir essa luz e cair sobre a sua beleza. aqui Que tem aí um dá certo. espelho, mas também não resolve muito não. Deixa eu tentar aqui. Pra ver se fica mais claro. Ah, agora sim, melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, é verdade. Eu não quero ficar Bom no dia, escuro. bom dia, Bom professor dia, Ayrton, Leandro. tudo bem? Você já está em Curitiba? Eu já estou em Curitiba, Oh, já estou aqui maravilha! me acostumando, me adaptando à cidade. Ah, o Vander já te levou para conhecer tudo aí? Ah, já fizemos uns passeios, né? Você já foi ver o Museu Rosa Cruz? Esse ainda não. Nossa, precisa ir, hein? Esse é o Eu mais importante de Curitiba. O vou, único vou museu qualquer do dia mundo, desse. o único museu do mundo que eu conheço que é só cópia. De verdade? Eu vou qualquer dia dele com a minha esposa, certamente. Mas é que essa fase de mudança, né? Você acaba que você fica muito tempo assim, ajustando as suas coisas, até a universidade, né, Ayrton? Se É acostumando. verdade. É, mas está dando tudo certo, ainda bem. E você, tá Tá tudo bem? tudo bem, Leandro. Graças a Deus. Tudo Ah, bem. então tá bom. Carmen, tudo bem? Oi, Prazer em tudo conhecê-la, bem? viu? Prazer é meu. Ah, então tá bom. Muito obrigado pelo auxílio, enfim, por estar colaborando aqui conosco, viu? Imagina. A Eu E só Carmen é gostaria de aluna saber. nossa. no Desculpa, mestrado. perdão. É, aluna nossa lá. Inclusive, ela vai ter aula comigo agora à tarde, depois dessa Tá com a agenda nosso tomada encontro. hoje, então, hein, Carmen? Tô. Hoje tá corrido. Ah, mas que bom que vai ter aula com a Ayrton, então tá em boas Ah, mãos. não. Na realidade, eu fico só dando pitaco, viu, Leandro? Porque eu tô acompanhando o outro professor. E, Ah, é, Imagina. e aí eu fico falando na orelha dele umas coisas lá. Ele não gosta Mas muito, muito ele me dá umas. boas. mas isso que é bom, a gente aprende, com certeza. É, eu tô também como aluno nessa disciplina, você sabe, né? Aí depois eu dou uns pitacos lá e não entendo muito essa coisa de hospitalidade, tô aprendendo também, né? Assim, Até parece. até parece, né, Carmen? E os que vão apresentar, eu estou vendo, já temos aqui A A Lenise, Lenise, a Lenise, o deixa eu, André, o o André e André, mais um, né? tem mais e uma.
Aham. que ainda não entrou, né? É Iácara. Deixa eu entrar no sisteminha aqui do SEMEAD, porque como foi para o Zoom, ele saiu do site aqui, para a gente ter os nomes certinhos. Já entrou também. Já entrou também. Deixa eu. Então, aqui. O SEMEAD, o Ayrton, o SEMEAD Oi. manda tanta informação que a gente É, se perde no meio da quantidade de informação. pois é, depois eu preciso é, é, ver com você como que é que você vai fazer, como que é o procedimento. Olha, eu achei. O procedimento eu entendi que é até simples, sabe? Acontece que eles até têm uma preocupação, ao meu ver, em excesso, de nos informar, de nos manter, que a gente se perde no meio de tantos e-mails e às vezes isso até nos confunde. Eu, por exemplo, eu estava com uma dúvida onde acessava, qual era o link, né? Que é a informação principal que a gente precisa, qual é o link, né? A informação que você fica buscando no meio dos e-mails, qual que é o link de acesso, né? Aí eu perguntei no grupo e o link de acesso, ele está no próprio site, né? Quando você vai em Minha Agenda, aí tá ali, aparece já, tá bem organizadinho, acessar a sala do Zoom e tudo mais. Aí tem uma instrução aqui, gente, que eu preciso colar aqui no chat, eu acho que é uma avaliação, tá? E Aí, não é isso, Ayrton? Aí eu tô, é, vou uma avaliação. O pessoal já chegou, André, tudo bem, André? O André me orientando ali. A Yácara, tudo bem? A Lenise já estava, bom dia. Bom dia. Então, Bom bom, no dia, meu relógio gente. aqui, bom dia. No meu relógio aqui são duas para as 9. Os participantes, creio que aqui já estão, né? Que vão apresentar. Eu vou só confirmar aqui de acordo com a listinha. Deixa eu voltar aqui de novo para. Então, só um minutinho. Deixa eu ver aqui minha agenda. O senhor prefere que passe os vídeos primeiro, passe os três? Como que o senhor prefere? Ô, Carmen, bom, antes de tudo, deixa eu dar bom dia novamente, né? Que eu tô aqui ainda meio perdido no processo. É, bom dia, Ayrton, obrigado, viu, pela presença. Sempre muito bom estar aqui com você, tá? Enfim, com quem eu aprendo e aprendi muito sobre hospitalidade, história e afins. Carmen, obrigado pelo seu Eu que agradeço. auxílio, pela sua disposição, inclusive por me procurar no WhatsApp realmente se mostrar disponível, isso nos tranquiliza para esse momento, né? Porque tem alguns casos que a gente está ali, tem um compromisso online e a gente não tem a quem recorrer, enfim. E eu também queria agradecer a presença da Iácaca. Eu estou falando certo, Iácaca? Oi, gente, bom dia. Iácara. Iácara, tá? Desculpa, Iácara. Bonito Sem seu problema. nome, viu? Muito Obrigada. bonito seu nome. Agradecer a sua presença, a presença da Lenise e a presença do André, a quem eu já parabenizo, né, desde já, pela participação no SEMEAD, pelo artigo, né, a ser apresentado e também pela pós-graduação que estão realizando, diante de temáticas que eu já ouvi os vídeos, né, e achei super, super interessante, inclusive os próprios artigos. Pela instrução que eu li no e-mail do SEMEAD, a Carmen respondendo a sua pergunta, a instrução é a seguinte: a gente passa um vídeo, abre para comentários, para pergunta, né? Ou seja, de um autor, uma autora. Depois passa o outro vídeo de um autor, uma autora, e aí abre para perguntas, comentários, e ao final passa, no nosso caso são três, né? O último vídeo com o autor ou autora apresentando seu trabalho, abre para comentários, para dúvidas, enfim, para debate, e aí a gente finaliza a sessão. A gente pode deixar um tempo ali no final da sessão para tentar articular os três trabalhos, algo do tipo, tá? Mas após a apresentação de cada vídeo, vocês podem ficar à vontade
para fazer perguntas, para fazer comentários, e aí todos vocês, tá? Que estão aí vendo a apresentação do colega, e óbvio também o Ayrton, meu colega, que está aqui, e você também, Carmen, que está nos auxiliando. E aí, óbvio, vocês também fiquem à vontade para isso. E Leandro. o próprio apresentador ou apresentadora do trabalho, se quiser acrescentar algo mais também, que ali no vídeo a gente fica amarrado, né, em vídeo. As tecnologias, elas tem hora que elas nos libertam, mas tem hora que elas nos aprisionam, né? A gente ainda não definiu nossa relação com ela. Então, aqui a gente pode se sentir mais à vontade, afinal, é uma sessão de hospitalidade, né? Seria contraditório da nossa parte se a gente ficasse nos aprisionando nesse sentido. Mas eu penso que os procedimentos são esses. Como temos três trabalhos e tem um tempo aí considerável, eu acho que a gente pode seguir essa dinâmica, se vocês concordarem, e ao mesmo tempo nos sentir livres para poder participar, para poder fazer o que um evento deve fazer, né? Que é conversar, que é dialogar, que é se conhecer, que é nos conhecermos, tá bom? Assim, Tá bom. tá bem para vocês, gente? Dessa forma? Então, tá bom. Ô, Carmen, você consegue colocar o vídeo para gente, por Consigo, favor? consigo sim. Então, a ordem que está aqui, se você quiser colocar na ordem que está, Uhum. para mim Da está o Lenise seguinte. primeiro, né? O primeiro está irresponsabilidade social corporativa. Só para apresentando, gente, a nossa sessão, temos três trabalhos. O primeiro, irresponsabilidade social corporativa no setor de hospitalidade e turismo. O segundo trabalho, a influência do ambiente externo nas capacidades dinâmicas de uma rede hoteleira paraibana. E o terceiro e último trabalho dessa sessão, a hospitalidade como mecanismo de acesso à justiça e promoção da cidadania. Variáveis identificadas por meio da técnica de análise fatorial exploratória. Então, são três trabalhos dentro de uma temática denominada Dimensões e Contextos da Hospitalidade e do Turismo, que a gente aqui tem o papel de coordenar. É a primeira sessão dessa área de turismo e hospitalidade no SEMEAD. Quem está aqui nos ajudando a liderar a sessão é a Carmen Herrero, que é mestranda na Universidade Anhembi Morumbi. Tá? E meu nome, para quem não conhece, é Leandro Benedino Brusadin. Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, mas em algum dia, de um passado longínquo, eu já fui mestrando desse programa em hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi. Então, para mim é um prazer estar aqui com colegas e, enfim, com quem eu compartilho tantas possibilidades acadêmicas. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Então, Carmen, a hora que você quiser colocar o Uhum. primeiro vídeo, por favor, vamos todos assistir e depois conversar a respeito desse primeiro artigo. Conseguem visualizar? Sim. Sim, Sim, cara, conseguimos. Aí eu acho que Olá, o pessoal. play. Meu nome é Lenise, sou tecnóloga em gestão da área de turismo, especialista em marketing, mestre em administração na linha de estratégias em organizações. Atualmente eu faço doutorado na URGS, administração na linha de inovação, tecnologia e sustentabilidade, e também faço parte do grupo de pesquisa em sustentabilidade da URGS. Vou apresentar para vocês o artigo sobre irresponsabilidade social corporativa no setor de hospitalidade e turismo. Então, são diversos estudos que se preocupam com as ações da responsabilidade social corporativa no setor da hospitalidade e turismo, né? Mas alguns autores têm visto a responsabilidade social corporativa como algo dentro de uma área cinzenta, né? Onde a RSC, responsabilidade social corporativa, ela pode ser considerada uma moeda com duas faces, RSC e irresponsabilidade social corporativa, IRSC, onde ambas podem existir simultaneamente dentro de uma mesma organização. A IRC é uma vertente da RSC nem sempre discutida explicitamente na literatura. Embora ela tenha sido cunhada há 40 anos atrás, recentemente a academia começou a dar ênfase a esse termo. Então, uma definição mais conhecida é a de Armstrong, 1977. Um ato socialmente irresponsável é uma decisão de aceitar uma alternativa que é considerada pelo decisor inferior a outra
alternativa quando considerados efeitos em todas as partes, ou seja, quando o tomador de decisão ele opta por uma escolha, sendo que existe outra menos agressiva à sociedade ou ao meio ambiente. Aqui eu trouxe um apanhado da literatura para vocês compreender que a irresponsabilidade social corporativa ela começou a crescer na academia há pouco tempo. Mesmo que ela esteja se tornando pertinente na academia, muitas empresas ainda comunicam sobre a implementação de estratégias e práticas de prevenção, mitigação de riscos e bom comportamento organizacional. Essas publicações elas estão sendo contrariadas por meio de escândalos corporativos ou incidentes socioambientais. Em particular, o setor de hospitalidade e turismo, ele tem a sua operacionalização evidenciada por estudos que tentam chamar a atenção para o consumo excessivo de recursos, a produção de resíduos em massa, emissão de dióxido de carbono, o próprio comportamento de responsabilidade social corporativa do trade turístico, fluxo massivo de turistas, exploração de recursos naturais, perda e degradação do habitat e devido à superpopulação, má gestão de resíduos, né? Então, quando se fala no setor de hospitalidade e turismo e se quer buscar os impactos negativos desse setor, normalmente a gente vê falar sobre vários termos, mas somente 2 artigos trazem o termo IRSC explicitamente para ser debatido. E esses artigos são de Zhang, 2022, Zhang et al. 2022 e Vogel e Huang 2019. Eles sim entregam o IRSC para debate. Sendo assim, o presente estudo de caráter exploratório ele relaciona a literatura de hospitalidade e turismo e os impactos negativos desse setor aos antecedentes de irresponsabilidade social corporativa proposto por Iborra e Riera, 2023. Então, Iborra e Riera trazem o seguinte, eles fizeram um apanhado da literatura, elas fizeram um apanhado da literatura, fizeram uma revisão sistemática e a partir daí elas elencaram os antecedentes de irresponsabilidade social corporativa, no qual elas elencam 3, o que são 3, ambiental, né, o individual e o da empresa. Então, em nível ambiental, seria as instituições fracas, cadeia de valor global, pressão de stakeholder, condições econômicas e nível de competição. Seriam os elementos que propiciam a atividade de irresponsabilidade social corporativa. Em nível individual, seria o indivíduo dentro da organização, que propicia esse comportamento. Então, sistema de liderança centralizado, arrogância dos CEOs, características demográficas do CEO, orientação política. E antecedentes no nível da empresa, quando a empresa em si, ela propicia esse comportamento. Nós temos aqui a própria responsabilidade social corporativa quando ela é realizada como mecanismos de segurança ou como algo reativo, né? Quando já está acontecendo algo irregular na organização, começa-se uma prática de responsabilidade social corporativa para mitigar ou para esconder essa prática irresponsável da empresa. O greenwashing, empresas fora da Bolsa de Valores, monitoramento e controle, pressão de custos e corrupção governamental. Então, o que foi feito? Foi feita uma revisão sistemática da literatura, no qual elencamos os termos de turismo e hospitalidade, a termos como prejuízo, perda, danos, violação, corrupção e irresponsabilidade. E aí passou por todos os critérios e nós tivemos 73 resultados, ou seja, 73 artigos que falam sobre os impactos do turismo, do setor de hospitalidade e turismo, no meio ambiente, na sociedade e econômica. Como resultado, nós entendemos que 28 dos artigos, eles elencam a empresa como responsável, o ator que propicia a irresponsabilidade social corporativa. 25 acreditam que estudos acreditam que o ambiente onde a empresa está inserida é que propicia a própria atividade de irresponsabilidade social corporativa. E 20 estudos acreditam que o indivíduo dentro da organização quem propicia esse comportamento. Então, os impactos mais evidentes nesses estudos são os danos sociais ocasionados pelas empresas, gestão de recursos também ocasionados pelas empresas, impacto ambiental e governança, também ocasionado pelas organizações, danos sociais e violação psicológica do contrato. Esses são os elencados pelas empresas, né, que propiciam a irresponsabilidade social corporativa. Considerações finais.
Então, essa pesquisa ela avança na literatura ao relacionar a IRSC sob a perspectiva do conceito independente aos eventuais impactos ocasionados pelo setor da hospitalidade e turismo, né? Também evidenciou que a maioria dos estudos em hospitalidade e turismo estão preocupados em divulgar os problemas externos à empresa, que podem afetar o setor, aos impactos ao invés de ressaltar os impactos ocasionados pela operacionalização do setor na sociedade. Ainda menor são os estudos que falam sobre a irresponsabilidade das organizações no setor da hospitalidade e turismo. São 4 o número de estudos com essa temática, e desses apenas Jung e Vogel trazem o termo IRSC para debate. Esses resultados eles podem contribuir, né, servir de estímulo para novos estudos que queiram compreender ainda mais a relação da IRSC e hospitalidade e turismo, em particular estudos empíricos. E seria isso. Muito obrigada e desejo a todos um bom evento. Muito bom, parabéns, Lenise. Parabéns, Lenise. Sua apresentação foi bastante clara, concisa no tempo, né, considerado para o evento e bastante plausível para a gente entender, ainda que minimamente, o seu trabalho, que, pelo que eu entendi, é um trabalho que tenta articular a ideia da hospitalidade, do turismo, com a ênfase na irresponsabilidade social corporativa, né, do mercado. E, Denise, você quer comentar alguma coisa a mais na sua apresentação? Talvez você possa nos dizer por que você escolheu esse tema. Obviamente que é diante da sua formação, né, em administração, mas talvez você queira comentar, se você quiser, oportunamente, que parte que você está da pesquisa, qual que é o momento que você se encontra da pesquisa, e comentar algo que não foi possível dizer no vídeo diante do tempo do qual ele havia sido colocado para vocês apresentadores. Então, fique à vontade para comentar a respeito disso e falar um pouco de você, né, da sua trajetória acadêmica diante desse tema. Bom dia a todos. Eu fiz o mestrado, né, em administração, e no mestrado eu trabalhei com a responsabilidade social corporativa em organizações de turismo. No caso, eu trabalhei com a Booking Holdings, né, e na literatura eu acabei me deparando com a irresponsabilidade social corporativa. E eu achei interessante a temática, né, principalmente quando eu verifiquei que na área de turismo pouco se fala sobre IRSC. Né? Então, eu acabei fazendo um projeto para o doutorado sobre responsabilidade social corporativa no setor de hospitalidade e turismo. Né? Então, agora eu estou na fase de fazer um ensaio da tese de doutorado, então eu estou buscando cada vez mais articular uma relação entre irresponsabilidade social corporativa e turismo. Né? Algo que não ficou muito claro na apresentação, quando eu falo ali da irresponsabilidade social corporativa, no final, quando eu falo na perspectiva de algo independente, né, de um conceito independente, é porque existe duas vertentes sobre IRSC. Uma que está bem atrelada à responsabilidade social corporativa, que traz a ideia de que uma empresa que é socialmente responsável, né, ela não vai ser irresponsável. E tem outra vertente que diz que não, que uma empresa que é responsável, ela pode, ao mesmo tempo, ser irresponsável, né? Porque uma empresa, ela tem tantos setores e ela é tão grande que ela pode estar fazendo uma atividade responsável por uma parte e irresponsável por outra, né? E eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a... Obrigado, Lenise, pela sua resposta. Oi, desculpa, gente. Eu apertei sem querer. Obrigado, Lenise, pela sua resposta, pelos seus esclarecimentos. E, mais uma vez, eu parabenizo o seu trabalho. Enquanto o pessoal verifica se tem alguma dúvida, algum comentário, aproveito das boas-vindas à professora Sênia, minha parceira de longa data.
E eu tenho um breve comentário para fazer para você, né? Você sabe que aqui na Universidade Federal do Paraná, a disciplina que eu estou ministrando hoje, uma delas, né, chama-se Ética e Responsabilidade Social no Turismo. No caso, Responsabilidade Social no Turismo, né? Se eu tivesse conhecido você antes, eu ia te chamar para você conversar com os estudantes, porque realmente é um tema pouco tratado no turismo, a ideia da responsabilidade social, porque, em geral, isso fica na base da legislação, né, ou em alguma perspectiva que não está totalmente atrelado ao turismo, né? Então, eu acho que o ineditismo e a contribuição do seu trabalho, e de forma interdisciplinar, é essa, trazer o tema da responsabilidade social, e prioritariamente o da irresponsabilidade social, né? É o que mais me chama atenção no seu trabalho, né? Utilizar o termo irresponsabilidade social e aplicá-lo no turismo, né? E aí, talvez, a única sugestão que eu possa dar para você é um vínculo mais próximo com a hospitalidade, né? E na hospitalidade, a gente vem tratando e trabalhando epistemologicamente a ideia de hostilidade, né? E a irresponsabilidade social corporativa é uma forma de hostilidade com os clientes, com a própria sociedade, né? E aí a minha pergunta para você, e aí depois, óbvio, eu abro comentários e pergunto para os demais, sugerindo, né, a participação de todos, se você teve contato com alguma epistemologia da hospitalidade que trabalha as perspectivas da hostilidade, porque, a priori, me parece que seria um diálogo bastante oportuno trabalhar a hostilidade com a irresponsabilidade social corporativa no âmbito coletivo e aplicado ao turismo também, né? Essa é a minha pergunta, e se você não tiver uma resposta assim de prontidão, é uma sugestão de vínculo temático entre a hospitalidade, na perspectiva da hostilidade, com a irresponsabilidade social, porque eu não encontrei e desconheço trabalhos que articulam essa ideia, né? Realmente eu não tive contato com essa epistemologia. E agora, como você falou, a questão da hostilidade, até me veio à cabeça que muito da hostilidade que a sociedade, né, no caso a comunidade de um destino turístico, tem com relação aos visitantes, parte de uma irresponsabilidade social corporativa, porque quando tu procura na literatura sobre irresponsabilidade social corporativa, tu vê questões que tratam o que o funcionário acha de irresponsabilidade, o que o cliente acha de irresponsabilidade, mas nunca sobre o stakeholder que vive ao entorno daquela empresa, né? E no caso, para o turismo, seria o residente de um destino, né? Que seria a perspectiva dele sobre responsabilidade social corporativa, e nós não temos na literatura isso, né? Sendo que é justamente essa hostilidade que vocês podem ver, teve, se eu não me engano, foi em Portugal, se eu não me engano, que é a questão do turismo massivo, isso daí vem de questões irresponsáveis de organizações que se encontram nesses destinos, né? Então, realmente, linkar a questão da hostilidade a essa abordagem também pode ser bem relevante. Obrigado, Lenise. Eu vou, por favor, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o trabalho da Lenise? Fiquem à Sim, vontade. posso? Por Obrigada. favor, Iaca. Então, bom dia novamente. Helenise, parabéns. Gostei muito do seu trabalho. Não sou dessa área, né? Minha área é estratégia, mas eu, assim, entendo que é muito pertinente, né? O tema, enfim, a gente precisa, sim, descobrir e avançar a ciência, né, em relação a essa temática. Mas me fale uma coisa, seu trabalho vai ser quantitativo, qualitativo? Já tem ideia, né? Vão ser os dois? É mais uma curiosidade, tá? Para a tese, a princípio, né, se tudo der certo, a ideia é criar um instrumento, né, a responsabilidade social corporativa, ela não tem um instrumento para medir, né, e a IRSC, que é mais nova, né, com certeza também não tem,
né, um instrumento para ser medido. A ideia é mensurar a irresponsabilidade social corporativa a partir da percepção dos residentes de destinos turísticos, né? Então, qual que foi o gap, né? É pegar o litoral, que tem o TripAdvisor, ele traz os melhores destinos por meio da votação de pessoas que visitam, né? Dos visitantes. E aí eles elencam os melhores lugares de destinos para viajar. Em 2022, nós tínhamos o Brasil no top 10 do mundo. Tínhamos 4 praias no top 10, no quesito mundo. Esse ano já baixou para 2, né? Mas a ideia é pegar os melhores destinos litorâneos do Brasil, que em média vão ser 4, e tentar fazer uma mensuração de irresponsabilidade social corporativa, tentar mensurar na percepção dos residentes desses destinos. Perfeito, estou entendendo que vai ser quantitativa isso, né? A pesquisa quant, tá. Vai ser modelagem, já tem ideia, você vai propor modelo, né? Porque eu percebi na sua revisão, claro que é preliminar, né? No artigo você está iniciando, falou que ainda está no processo, me parece que você está migrando assim para propor um modelo, né? Para que só depois você teste. Então, está nesse caminho mesmo, né, Lenise? Ok, minha querida, obrigada. Obrigado, Iácara, pela sua participação. Excelente pergunta. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer para a Lenise sobre o trabalho de doutorado dela? Então, eu acredito que não, Lenise. Mas ao final, se a gente tiver um tempo, a gente volta a articular, tenta articular a sua temática com os demais. E desde já eu agradeço pela sua apresentação, muito clara, tá? Desejo toda a sorte, sucesso no seu doutorado. E parabéns pela temática, uma temática muito interessante e eu estou certo que pode render bons frutos acadêmicos do seu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Carmen, por gentileza, você poderia colocar o segundo vídeo, Sim, claro. a segunda apresentação, por favor? Carmen, está na apresentação, não está Olá, no vídeo. Ah, acho que agora foi. meu nome é Iácara, estou aqui apresentando o artigo intitulado A Influência do Ambiente Externo nas Capacidades Dinâmicas de uma Rede Hoteleira Paraibana, com as autoras Camila Pimentel e eu, Iácara Pereira. Bem, o turismo ele é considerado uma área promissora na condição de desenvolvimento econômico, mudanças ambientais e socioculturais. Em relação também a oportunidades de emprego, novos valores de consumo, disseminação de conhecimento técnico e desenvolvimento de novos mercados e produtos, né? Nesse contexto, a hotelaria possui um grande destaque, né? Os serviços de hotelaria. E aí Pereira Molini e seus colegas, em 2021, também reconhecem, né, na atualidade, que as capacidades dinâmicas se tornaram essenciais para a compreensão de vantagem competitiva nesses tipos, né, de organizações que englobam aí o setor de turismo. Quanto à fundamentação teórica desse artigo, né, que visa justamente identificar a questão de como o ambiente externo, os fatores do ambiente externo influenciam a organização analisada, como aporte teórico, justamente as capacidades dinâmicas, né, que tem a ver aí com pesquisadores que entendem que os processos, as rotinas, né, elas facilitam, né, essa compreensão de como formular as capacidades dinâmicas, mas também tem autores que entendem que as atividades, recursos
né, da organização e a própria, né, empresa podem ser consideradas como capacidades dinâmicas. Há também quem conceitue, né, a capacidade dinâmica como um meio de lidar com ambientes turbulentos, que é justamente o âmago, né, dessa compreensão, ajudando os gerentes a entender, modificar e reconfigurar as capacidades operacionais. Já no artigo clássico de Tis, Pisano e Sua, em 97, eles afirmam, os autores, que o dinamismo possui relação com a capacidade de renovar competências das empresas, a fim de atender às demandas do ambiente de negócios em contínua mudança. Quanto aos estudos, né, de capacidades dinâmicas no setor da hotelaria, os principais temas abordados é em relação ao conhecimento, à própria Covid, né, na pandemia, inovação e marketing, são os temas de destaque. Para executar, realizar essa pesquisa, foi desenvolvido um estudo qualitativo, né, um estudo de caso, e foram coletados dados secundários e primários, né? Então, os secundários, algumas revistas, né, jornais, né, foram analisados, considerando os termos, né, dessa empresa, que a gente está usando aqui um pseudônimo, como também entrevistas foram realizadas. Foi utilizada a análise de conteúdo de Bardan e o software Atlas TI. Aqui estão os entrevistados. Observem que dentre os 10 entrevistados, os dois únicos proprietários, né, que é um casal, eles foram abordados nessa pesquisa, assim também como gerentes gerais de vários hotéis, porque é uma cadeia hoteleira, tá? E também a gerência financeira. Aqui estão alguns materiais, algumas matérias que foram analisadas, no total foram 55. E aí a gente chega, né, finalmente nos resultados. Então, quais foram os fatores que influenciaram as três principais capacidades dinâmicas que foram, né, estabelecidas ao longo do tempo? Então, a pandemia influenciou muito, né? E a greve dos caminhoneiros. Então, a gente percebe que, embora a empresa, né, ela tenha surgido na década de 2000, apenas assim, embora as capacidades dinâmicas também tenham sido elaboradas ao longo dos anos, mas o que realmente impulsionou, né, o estabelecimento das capacidades dinâmicas concretamente foram fenômenos, enfim, dos últimos tempos, tá? Como a pandemia e a greve dos caminhoneiros. Como considerações finais, né, a análise dos dados permitiu revelar que o ambiente externo influencia a empresa, né, e no desenvolvimento dessas capacidades dinâmicas. Os dirigentes da rede hoteleira verificaram, por meio dos fatores, né, desse ambiente externo, que não seria mais rentável continuar com a administração de condomínios, porque também foi um segmento que, no início, foi bem promissor. Dessa forma, né, diante da pandemia e da greve dos caminhoneiros, os proprietários passaram realmente a focar nas unidades de econômica, né, e luxo. Outro fator que a gente não destacou lá na rede, né, mas aqui aparece, é a rivalidade concorrencial. Então, a concorrência ao longo de 2005 a 2022, que é o recorte do estudo, ela influenciou de diversas formas, tá certo? As capacidades dinâmicas. Então, realmente, é um elemento que a gente não pode deixar de citar. E, por fim, houve investimento em novas tecnologias para que a empresa pudesse se adaptar frente a esses concorrentes. E também os entrevistados afirmaram que a decisão de investir em tecnologia e inovação foi essencial para que a empresa continuasse no mercado, né? E aí, Silveira e Martins, os seus colegas em 2016, afirmam que, por intermédio das capacidades dinâmicas, as empresas podem realmente manter vantagem competitiva e na indústria hoteleira, e realmente esse estudo ele corrobora, né, essa premissa. E a gente agradece pela oportunidade e ficamos por aqui. Muito obrigado, Iacra, pela sua apresentação. Parabéns pelo seu trabalho. Muito interessante também a temática, né, de estudar o ambiente externo, baseado na rede
hoteleira da Paraíba. E assim como a gente fez com a Lenise, você gostaria de comentar, né, por que você estuda essa temática, que passo que você está da sua pesquisa, em alguns minutos somente, só para acrescentar a apresentação que você já muito bem realizou, e que nós assistimos agora. Fique à vontade, Acra, por favor. Ô, Leandro, obrigada. Gente, desculpe aí pelos slides, tá? Terminou que que ficou paralisado. E a pressa do dia a dia, eu realmente não gravei outro. Bem, o que acontece? Eu e Camila, né, eu como professora da UFPE, trabalho no programa de pós-graduação em hotelaria e turismo da UFPE. Camila foi me orientando, ela finalizou agora em junho, e ela está na Irlanda, então ela está trabalhando lá, e por isso que ela não pôde apresentar, né, e participar aqui com a gente, que esse horário ela está trabalhando. Então, ela finalizou o mestrado, só que Camila tem uma história profissional interessante, porque ela trabalhou em várias cadeias hoteleiras familiares, não só de... Eu sou em Recife, e Camila é paraibana, né? Ela é da Paraíba. E passou um tempo também nessa cadeia paraibana, depois ela foi contratada pela Secretaria de Turismo de João Pessoa, e terminou optando por fazer o trabalho nessa empresa. Você perguntou em relação ao tema, né? Esse tema, capacidades dinâmicas, faz parte justamente da administração estratégica, em que eu sou mestre, doutora e pesquisadora, né? E também leciono na graduação e no mestrado nessa área. Eu tenho esse vínculo muito forte com hotelaria e turismo, né? Trabalhei na Rede Accor quando eu não imaginava que ia ser professora, deixei a Rede Accor para poder fazer a carreira acadêmica, então realmente tenho essa contribuição no programa daqui. Então, Camila, ela já foi embora, né? Mas a gente tem ainda se relacionado para poder enviar os artigos para os congressos e também para a revista. Eu acho que eu consegui, né? Então, assim, o que tem a mais realmente é que é uma cadeia interessante, porque ela é a maior, né, da Paraíba, ela é familiar, é uma história interessante de empreendedorismo, e foi formada justamente por esse casal que eles trabalhavam no operacional de um outro hotel. Então, essa história, essa trajetória, né, de gestão estratégica, né, dessa cadeia nos chamou a atenção, e até porque é a cadeia, enfim, né, familiar, paraibana, genuinamente paraibana, então por isso a gente quis fazer, né, o estudo dela justamente nessa empresa. Iacra, muito obrigado, viu? Parabéns para você, para sua orientanda, né? Enfim, especialmente pelo seu compromisso de estar aqui a representando, né? Diante de uma agenda que a gente sabe que, nossa, que é bastante tomada, né? Então, parabéns pela sua ética acadêmica estar aqui representando a sua orientanda e que você está publicando com ela, né? Apresentando o trabalho aqui com ela, enfim, em nível de pós-graduação. A minha pergunta, Iácara, enquanto os demais pensam se tem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta para você, é se nessa temática você já escutou ou já pensou, já refletiu sobre um conceito que a gente usa não necessariamente no turismo, mas na hospitalidade, que é de hospitalidade comercial. Eu digo para você porque é um conceito social, antropológico, que tenta se aproximar da hotelaria, às vezes não é possível, mas algumas vezes pode ser, que é a ideia do acolhimento, né? E como vocês trabalham com base em redes hoteleiras que advém da ideia familiar, né? Talvez seja um conceito que para se aproximar ainda mais da hospitalidade, que é o caso dessa temática aqui, desse nosso encontro, né? Dimensões do turismo e da hospitalidade, e não necessariamente a hotelaria pura, né? Se vocês já tiveram contato com esse conceito de hospitalidade comercial, e se já tiveram, se é possível aplicar no estudo de vocês, e se não tiveram, fica só uma sugestão para próximos trabalhos, porque me parece que ele se articula, né? Esse conceito que a gente trabalha na hospitalidade pode se articular com o tema de vocês.
Essa é uma pergunta, e se não houver aderência de fato ao que vocês têm fazendo, é uma sugestão. Iácara, obrigado. Oi, Leandro, muito bom. Inclusive, o ano passado, eu acho que foi até no SEMEAD mesmo. Eu gosto muito, né, do SEMEAD, porque já tem uns debates bem interessantes e essas sugestões abrem a cabeça da gente, né? É, eu não lembro qual foi professora que abriu os olhos em relação à literatura da hospitalidade. O que foi que eu fiz na época? Em relação ao trabalho de Camila, eu não fiz nada, entende? Mas em relação ao PIBIC e a Emily, a gente conseguiu ainda trazer a hospitalidade um referencial teórico, né, que não estava previsto. A gente incluiu, porém, eu não tive acesso, a gente não revisou esse conceito que você está aqui propondo, mas a partir de hoje, né, eu acho que é bem-vindo, e é para isso que servem os congressos, né? Lenise ainda é doutoranda, Carmen é mestranda, né? E eu acho que a gente, veja, eu terminei o doutorado em 2012, né? Eu tenho aí mais de 10 anos de doutorado. E assim, é muito prazeroso e revelador, né, esse momento que a gente tem de troca, porque, olha, Leandro trouxe aí um construto que eu agora vou estudar. Entende, gente? Então, a gente nunca está pronto, a gente está justamente nesse debate acadêmico. Eu vou verificar, sim, Leandro. E capacidades dinâmicas eu entendo bem, né? Mas a literatura de hospitalidade eu não entendo bem e venho. Teve uma Ampitu ano passado que foi aqui, eu participei, estava na sala, né, de debate de hospitalidade, aprendi mais sobre a abordagem teórica de hospitalidade. Então, isso vem sim agregando ao meu trabalho, e te agradeço muito. Eu realmente não tenho condições de falar se está próximo, se não está, se faz sentido, se não faz, por eu não conhecer ainda. Mas muito obrigada. Somos nós que agradecemos sua honestidade acadêmica, Iácara, e talvez seu trabalho, talvez não, possivelmente ele nem precise dessa abordagem, porque ele já está num construto sólido e num caminho bastante delimitado. Na verdade, é um convite para você vir conosco nessa perspectiva, porque a pesquisa da hospitalidade nesse âmbito, ela vem crescendo no Brasil, mas ainda não somos muitos, né? Então, quanto mais a gente consegue articular pesquisadores para aderir a essa temática em si, mais a gente amplia o próprio campo do turismo, porque por vezes ele é visto somente por um mecanismo gerencial, que também é importante, né? Mas cada vez mais a gente vem se aproximando de uma abordagem social e tentando trabalhar interdisciplinarmente, inclusive é nosso papel aqui no CMEAD fazer isso, tá bom? Parabéns. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a Iácara? Fique à vontade. Alguém? Alguém? Não? Então, mais ao final a gente continua a nossa conversa. Obrigado, viu, Iácara? Posso fazer um comentário? Sênia, por favor. Tem um barulho aqui no fundo, mas espero que não atrapalhe. E a gente aqui no PPG em Hospitalidade da INB Morumbi, a gente evita trabalhar hospitalidade como sinônimo de hotelaria. E muitas vezes a gente, quando pega a literatura internacional, esbarra nessa perversão, né, da hospitalidade, vamos colocar nesses termos, né, do ponto de vista teórico, né, porque não é gerenciamento, como o Leandro colocou aqui, uma questão social. Agora, eu não ficaria restrita a essas abordagens que são, assim, ampliando a sugestão que o Leandro deu, eu não ficaria restrita a uma abordagem econômica da hospitalidade, eu avançaria com relação a uma questão da abordagem social, trabalhando a hospitalidade como um conceito sem adjetivação, né? Sem me preocupar com a questão comercial ou a questão doméstica, né? Mas pensando ela do ponto de vista mesmo epistemológico, de como você analisar a relação no seu caso, né, vamos pensar na área de administração, entre os sujeitos que interagem em uma empresa, que interagem em um destino turístico, que interagem em um empreendimento hoteleiro, por exemplo. Tá? Porque eu acho que é uma literatura que vai te possibilitar abordagens criativas
de estudos que são sempre realizados, mas que quando você foca na relação entre os sujeitos, pensando na forma como ela se estabelece, elas são mais positivas no sentido das novidades que elas possibilitam. Inclusive, né, como foi o exemplo dado aí para a Lenise, da inclusão da hostilidade, da inclusão de você ignorar o outro, né, que isso aí seria da inhospitalidade. Então, a gente tem uma potencialidade aí nessa epistemologia que dá essa renovação, né? E a gente percebe o quanto os estudos ficam mais criativos. Aí, se a gente pode usar esse termo, né? Essa academia possibilita que a gente adote. Mas é isso. Obrigada. Muito obrigada, excelente. Obrigado, Sênia, pela sua contribuição. Sempre precisa. O terceiro artigo, a terceira apresentação. Carmen, por gentileza, se você puder Sim, colocar para a você. gente. Muito obrigado. A apresentação dos slides do trabalho relacionado à hospitalidade como mecanismo de acesso à justiça e promoção da cidadania. Variáveis identificadas por meio da técnica da análise fatorial exploratória, na qual eu, André Matos, sou autor, em coautoria com os professores Ayrton Cavenagem e Enia Bastos. Esse tem uma metodologia na qual nós utilizamos uma abordagem quantitativa exploratória, né, analisando por meio da análise fatorial exploratória, nós usamos o aplicativo, né, como software Jamovi, e a coleta de dados ela aconteceu em 2023 com estudantes do curso de Direito e com advogados também. Por que nós optamos por esse público, né? Porque o objetivo geral desse trabalho é analisar a intersecção entre os conceitos da hospitalidade, do acolhimento e do acesso à justiça. Então, para isso, a análise aqui foi feita junto ao Fórum Estadual da cidade de Avaré, com uma pesquisa relacionada, então, a perguntas relacionadas à hospitalidade, ao acolhimento e também ao acesso à justiça. Nós efetuamos alguns questionamentos, alguns pressupostos, né, que foram aplicados no questionário, e para isso nós utilizamos um referencial teórico também. Esse referencial ele traz as figuras centrais do anfitrião e do hóspede. Para isso a gente analisou, né, tendo em vista as lições do professor Camargo e de Lashley e Morrison também, que trazem essas figuras centrais, né, dessa relação então de hospitalidade. Então nós sempre vamos ter esses dois sujeitos, sendo que no caso específico nós vamos ter o anfitrião sendo o servidor público, né, e o ambiente em que se dá essa relação é o Fórum Estadual de Avaré, e o hóspede, então, seria o usuário desse serviço. Então, nós estamos falando também, quando a gente trata do acolhimento, né, nós trazemos uma série de autores para fundamentar a questão da nossa análise sobre uma perspectiva dessa questão do acolhimento com base institucional. Né? Lembrando que o acolhimento é uma das dimensões mais importantes da hospitalidade e que se perfaz, né? ele é feito aí de um encontro interpessoal marcado pela questão de uma atitude com relação ao outro. E essa é a análise que a gente faz. Como esses mecanismos, né, institucionais, eles estão operacionalizados para receber esse hóspede. Né? E também trazemos aqui uma questão importante relacionada ao acesso à justiça. Então, nós temos aqui também essa questão que a gente fundamenta nos estudos de Capelletti e Gart, de 98, que a gente não pode confundir o acesso à justiça tão somente com acesso ao poder judiciário, mas há uma série de ferramentas as quais possibilitam que as pessoas, né, que esse usuário, ele ingresse no poder judiciário para a busca de seus direitos. E isso está ligado ao acolhimento. Era essa proposta de nós identificarmos essas questões de como o acolhimento ele possibilita as pessoas terem acesso àquele ambiente que muitas vezes é hostil, formal,
de um fórum e para que elas possam ali, então, exercer de uma melhor forma os seus direitos. Verificamos também aqui que os procedimentos metodológicos utilizados, né, foram uma análise não probabilística, nós utilizamos a análise quantitativa também, por meio de um questionário no qual os respondentes foram de número de 164. Tivemos uma superioridade do gênero feminino, 60,4%, e a faixa etária predominante 18 a 40 anos. Isso se justifica por meio de onde nós lançamos os questionários, né? Que foi pelo sistema aí de bola de neve, né? Foi impulsionado esse questionário, e aí os respondentes aí foram estudantes do curso de Direito, por isso a gente tem uma faixa etária entre 18, e principalmente advogados aqui da região de Avaré, até talvez justifique isso pelo acesso mais fácil às questões tecnológicas e aos formulários padrões, né? Então, 82% dessa amostra aí. E a predominância do ensino superior por conta disso também 78%. Nós utilizamos o método de rotação Varimax, na qual a gente então considerou os valores próprios superiores a 1. Fizemos o teste de esfericidade também de Bartlett e adequação da amostragem KMO, né, que teriam que ter um peso superiores a 0,45%. Então, nas dimensões que a gente avaliou nesse questionário. A gente então manteve essas variáveis superiores a 0,45, o que resultou na exclusão de 4 variáveis ali que nós estávamos trabalhando, a variável 7, 13, 14 e 15 do questionário. E a gente teve o teste de esfericidade de Bartlett, ele apresentou o Q quadrado aqui no valor de 1,325. Então, nós podemos considerar as variáveis então, que não foram excluídas para fins de análise, para fins de estudo. Isso possibilitou o quê? Né? A gente não precisou fazer uma segunda rodada dessas amostras, né? Porque nós já conseguimos, com a primeira, já identificar os 4 componentes que irão permear esse estudo. E esses 4 componentes, né, dessa pesquisa, eles se demonstram na tabela aqui. O primeiro deles, né, é a desinformação, né, que nós vimos ali as variáveis. O segundo é uma variável mesmo do acolhimento, como segundo componente. Então, um primeiro componente ali da desinformação era o que coibia as pessoas de ingressarem nesse fórum estadual. O segundo, a relação do acolhimento mesmo, que muitas vezes as pessoas não se sentiam acolhidas ali, né? Então a gente tem as assertivas aí também que demonstram isso. Nós temos aqui a terceira, a desigualdade também, né? Principalmente relacionada à discriminação de gênero, né? A questão também racial, né? A questão de discriminação com estrangeiro e pessoas de fora que não têm familiaridade também com aquele ambiente. E a quarta aqui e última, a questão financeira. Então, isso, inclusive, demonstrou para a gente que bate com as questões teóricas, principalmente levantadas por Cappellet-Gartz, que a gente falou, que é aquele estudo de 1998, que trazia algumas barreiras já, e isso se confirmou pelas amostras, inclusive depois pela definição de 4 componentes. A gente conclui, então, essa apresentação dizendo que é importante a gente reconhecer, né, e fazer essa interseção entre a hospitalidade, o acolhimento e o acesso à justiça. E isso possibilita agora, com o desenvolvimento dessas 4, né, variáveis maiores, com essas 4 dimensões, que a gente prossiga, então, os estudos, né, aplicando em novos contextos, né, ampliando esses resultados aqui, para verificarmos como, então, a questão do acolhimento impacta diretamente no acesso à justiça e principalmente agora com reflexos na questão da cidadania, das pessoas conseguirem exercer plenamente o seu direito à cidadania. Muito obrigado. E, por fim, a gente apresenta aqui as nossas referências bibliográficas. Parabéns, André, pela sua apresentação, pelos resultados já bastante avançados da sua pesquisa. Parabenizo também aos seus orientadores que aqui estão assistindo você. E uma temática extremamente importante, interdisciplinar, vinculando o direito à hospitalidade, né? O direito da hospitalidade, inclusive. Você quer complementar a sua apresentação, André? Algo que
não foi possível dizer, algo que você queira acrescentar ou compartilhar conosco, antes da gente fazer algum comentário, alguma pergunta para você? Bom dia, professor Leandro. Saúdo Bom, também aos meus orientadores, professor Ayrton, professora Sênia, um prazer revê-los. Bom dia aos demais participantes. Sim, professor Leandro, na verdade, esse trabalho ele consistiu num grande desafio para a gente, porque ao buscarmos, né, a questão inicial aí das pesquisas, é possível verificar que a gente tem pouca pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, fazendo, né, essa conexão entre hospitalidade, acolhimento e principalmente as instituições jurídicas, né? O acolhimento na hospitalidade, na dimensão do acolhimento, a gente consegue encontrar algumas pesquisas, né, relacionadas ao campo institucional, mas elas ainda são parcas, né? A gente poderia aumentar essa questão. E aí, partindo dessa premissa do Capelletti, né, lá do estudo de 98, que ele coloca 5 barreiras, né, nós achamos interessante fazer essa leitura interdisciplinar também com acolhimento, né, e foi o que justificou a criação, inclusive, a identificação, na verdade, por meio da revisão de literatura dessas variáveis. E daí nós podemos testar a aplicabilidade dela por meio da questão da análise fatorial exploratória, né. E é interessante que a gente chega, né, na primeira rodada a gente já conseguiu verificar que os componentes que a gente tinha colocado ali, a gente teve a exclusão de 4 variáveis, né? Ou seja, a aplicabilidade dessa revisão de literatura para que a gente possa, aí fica um desafio maior, né? Aqui nós tivemos que utilizar a escala Likert, que é uma escala mais geral, né, para a gente poder fazer esse primeiro estudo, porque a gente não tem uma escala também quantitativa relacionado a esses aspectos específicos, né? Então, inclusive, a gente coloca ali na possibilidade de futuros estudos, né? E até uma questão mais audaciosa, que de repente seria a criação de uma própria escala que a gente pudesse depois aplicar, que aqui a gente aplicou no nível micro, né? Analisando uma questão relacionada ao Fórum Estadual da cidade de Avaré, onde eu resido e onde eu atuo, inclusive, como advogado. Mas para a gente poder, de repente, ampliar esse estudo para contextos maiores, né? A partir dessa primeira identificação. Acho que seria só... e só mais uma questão, né? A nossa base teórica também do acolhimento. Primeiro, temos um presente aí do professor Ayrton, né? Que coloca ali no artigo brilhantemente falando sobre o acolhimento aí como uma das dimensões mais importantes da hospitalidade. E aí o outro presente da professora Sênia também, que fez uma revisão sistemática de literatura nas bases francesas, onde a gente pôde, inclusive, trazer os trabalhos da Gayle Nikodimov e Klinger, que são duas, né, autoras que tratam desse tema do acolhimento nas instituições, né? Então, eu acredito que com esses fundamentos teóricos a gente possa, já fizemos aí os testes, né, a nossa meta é ampliar esses estudos aí, sair um pouco do micro agora, que foi essa primeira aplicação aqui na cidade de Avaré, e a gente ir para ambientes macro aí, para desenvolver um pouco mais esse estudo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar mais um pouquinho, né? Se deixar a gente, né, falaria mais, mas eu sei que o tempo também é escasso, mas agradecer a oportunidade, Fernando. Muito obrigado. somos nós que agradecemos, viu, André, a sua clareza, a profundidade do seu trabalho, a aproximação factual entre a ideia de justiça e de hospitalidade, com resultados já aplicados e aqui apresentados. Parabéns pelo seu trabalho. Novamente, eu reforço essas felicitações e como é bom ver essa articulação entre a hospitalidade e diversas áreas do conhecimento, inclusive do direito. Eu tenho um comentário a fazer contigo, que é uma pergunta, mas é uma sugestão e talvez uma reflexão própria. Então, você fica à vontade para responder se sentir confortável. Você usa um referencial do Lashley. No entanto, eu vejo uma discussão do seu trabalho muito mais próximo ao que a própria Sênia, o professor Ayrton, trabalha, que é na linha dos autores franceses, né? E porque dialogam mais com os princípios do qual você está discutindo, com a ideia de justiça. E tem duas coisas aí que é importante pensar. É uma reflexão. A ideia de justiça se equivale da igualdade e do equilíbrio.
em leis escritas, né? E a ideia de hospitalidade, ela subsiste justamente no oposto disso. No desequilíbrio, na assimetria e nas leis não escritas. E aí eu te pergunto, é possível de fato haver hospitalidade na justiça? É a minha pergunta para você. Se os balizadores de ambas são distintos, o que você acha, André? Essa é a pergunta de milhões, professor Leandro. Excelente a pergunta aí. Olha, ao meu ver, né, nós trabalhamos, e já acato aí a questão da dica, né, das franceses, que se aproximam muito mais dessa questão, né, da nossa linha de pesquisa. E quando a gente vai analisar essa questão das leis escritas, inclusive é interessante o referencial teórico que a gente traz, que é o Mauro Capelletti, embora não tenha sido abordado isso no trabalho, aí fica um ponto interessante, talvez por uma ampliação desse tema para a gente discutir. Ele aborda isso, ele coloca na obra que, embora nós tenhamos um arcabouço todo escrito, né, muitas vezes esse arcabouço também é formado e é constituído para que determinada parte da sociedade seja abrangido por ele. E aí que ele traz essa ideia, porque quando a gente passa muito rápido essa questão, né, no nosso referencial, até por conta da limitação de páginas e tempo, né, mas é legal discutir agora por conta disso. Quando ele fala que acesso à justiça não é só acessar o poder judiciário, ele traz também vários elementos com relação a isso. E, inclusive, ele fala que eu tenho que trazer os usos e costumes. Então, por exemplo, quando nós temos uma demanda, vamos supor, né, Ayrton Senna e professor Leandro, antes que a gente pudesse levar isso para o campo das leis escritas, o próprio Capelletti ele fala assim, ó, há toda uma legislação não escrita que está relacionada ao senso comum e que pode ser aplicada na resolução dos problemas. A gente consegue acessar a justiça por via transversa. E aí, o que a gente coloca com relação à cidadania? Aí é uma conversa interessante. Por quê? Se eu tenho... E aí é interessante que quando a gente começa a estudar o acolhimento, a gente também traz um referencial teórico, não nesse trabalho, mas em outros que nós já desenvolvemos, que para tirar aquela visão romantizada do acolhimento, né? Que o acolhimento acolhe, eu trago aqui. Não. Atos de acolhimento também podem gerar atos de exclusão, por incrível que pareça. É o binômio inclusão versus exclusão. E aí, quando a gente não traz essa capacidade de promover a cidadania, automaticamente nós estamos excluindo essas pessoas, até mesmo, muitas vezes, da resolução de seus problemas por meio da via transversa, que seria o senso comum. Então, a questão ela é muito complexa, né? Lógico, a gente teria que desenvolver mais estudos, né, nessa área, mas respondendo objetivamente, professor, eu acho que é uma conversa interessante. Dá para dialogar as duas coisas. Logicamente, a gente tem que fazer todo esse referencial teórico antes para desmistificar essa questão de que a justiça é a única base da solução dos problemas. Aí a gente conversa lá com o Capelletti, né? E aí, à medida que eu incluo, né? Lógico, sempre que eu incluo, vou ter os excluídos, mas eu tenho que tentar incluir de forma macro para promover a cidadania, para trazer essas pessoas para a resolução de seus problemas. Aí entrariam todos os outros mecanismos alternativos institucionais, né? Eu sair da instituição e ir buscar o povo com ações que a gente já vê no Poder Judiciário, né? De atendimento nos locais, de atendimentos alternativos, de canais alternativos de atendimento, né? Para que a gente possa promover essa cidadania e a justiça e ter uma questão do acolhimento nesse sentido. Eu sou entusiasta disso, inclusive, viu, professor Leandro? Desde que eu entrei no programa, eu tenho tentado escrever, tenho tentado fazer com que a comunidade jurídica volte os olhos e se preocupe realmente com a hospitalidade e aí na sua dimensão do acolhimento, para a gente tentar cada vez mais trazer esse contexto para o sentido prático e, por meio disso, desenvolver a cidadania. Lógico que é um pingo d'água no oceano nesse momento, né? Mas esse pingo d'água tem que existir. Eu acho que, né, esse pinguinho ali no oceano tem que existir para que, quem sabe, ele transborde no futuro. Aí, né? Então, é interessante trazer esse diálogo também para o campo jurídico. Não sei se eu fui claro aí, professor. Se não fui, fique à vontade também, para a gente poder dialogar mais aí. Sempre é bom, né, falar sobre essa construção Foi teórica. absolutamente claro, André. Foi absolutamente claro e super interessante o debate que você nos traz. E, enfim, o que a gente reforça é que, de fato, a justiça, ou a ideia do direito e da hospitalidade,
tem um elo comum que é a política, né? A política da hospitalidade e a política da justiça, né? E aí eu acho que é um bom debate nessa perspectiva. Eu estou colocando um artigozinho aqui que também vai na linha do que a gente está conversando, só como sugestão, está aí no chat para você, tá bom? Alguém tem mais algum comentário, alguma sugestão a fazer para o André? Fiquem à vontade, alguma pergunta? Se puder, eu posso? Por favor, Gostaria, né? está nos André, ajudando. parabéns, André, a professora Sênia, a professor Ayrton, trabalho magnífico. Eu já dei consultoria, escritório de advocacia, né? Tenho na família de pessoas da área, já fui casada há 15 anos com pessoa da área, enfim, então é algo que também me toca muito, e não só por causa dessas pessoas, mas também dos outros, né, socialmente, que também não podem ter acesso, né? E eu acho assim que é interessante, eu não tenho condições de dar com nenhuma contribuição teórica para você, mas sim, né, indicar, se for possível, eu acho que você deve estar aí nesse sentido, de depois de você terminar, não sei se é o nível de, não entendi ainda se é mestrado, se é doutorado, você falou que vai continuar, então me parece que é um doutorado, não sei se está mestrado, e eu não entendi ainda, então isso é um ponto ainda que não está claro para mim, porém, seja o que for, o momento que você tiver com dados e informações consistentes, como já está, tá? Então, você já tem, mas falou que vai continuar, de fazer uma cartilha, uma oficina, ou, sabe, para poder transbordar, né? É quando a gente da academia consegue efetivamente alcançar mais a sociedade, né, a comunidade, e fazer valer todo esse esforço, né? Que não é fácil, você sabe, que não é fácil. Então, a minha sugestão é muito mais nesse sentido, de não só ir na sua cidade, sabe, mas também passar essa informação, porque e veja que assim, eu venho participando de vários congressos, vários eventos, né, leio as revistas, e eu não tinha tido, não é que não exista, né, mas eu nunca tinha tido acesso a essa relação aí com os tribunais, a parte do direito, né? Então, parabéns se você se empolgar aí com os professores, né, para poder fazer algo aí que repasse essa informação e outra, e a gente consiga, de alguma forma, a academia que eu falo, letrar, né? É como se fosse assim, olha, eu sinto isso muito mais nos hospitais, tá? Para mim, assim, muito mais do que no direito, é nos hospitais, na parte da saúde, né? É uma coisa que me dói no coração que fazem com as pessoas, especialmente as pessoas que estão, além de adoentadas, não têm acesso nenhuma alimentação, nenhum lanche, e está lá o tempo todo, e ali para mim é o trágico, sabe? Assim, é o pior de todos, é o que fazem com essas pessoas. Mas a gente tem muito o que contribuir, eu acho que você está nesse caminho com os professores, parabéns. Obrigado, Iacra, por sua apresentação. André, quer comentar algo? Não, só uma particularidade, professor Leandro, que inclusive, professor Iacara, uma das nossas perspectivas futuras, até depois da finalização da tese, né, porque esse é um pequeno recorte ali da tese teórico, né, que a gente fez alguns estudos prévios, né, mas ao final a pretensão é realmente fazer uma cartilha para que a gente possa fazer chegar essas informações realmente onde é necessário, né? Então é interessante que a professora Iacra, sem saber, né, colocou essa observação, e aí é legal que a gente faz uma leitura que uma visão externa nos aponta que estamos num caminho certo, né? Então, obrigado, professor. Só isso, professor Leandro, obrigado pela oportunidade aí de fazer essa consideração. Eu que agradeço vocês pela participação. Mais algum comentário? Lenise, Sênia, Ayrton, Carmen? A princípio sobre a apresentação do André, depois a gente pode conversar e tentar articular o que é possível dentre tais, né? Alguma pergunta? Os orientadores querem comentar algo? Estão satisfeitos, né? Tenho certeza. O trabalho está muito bem orientado, mas eu sou suspeito para dizer. Então, gente, é o seguinte: os 3 trabalhos estão aí apresentados, né? Essa é a sessão número 1, né? Do eixo, né? Dimensões da hospitalidade e do turismo. E o que talvez a gente possa começar essa conversa, a gente tem ainda alguns minutos,
é refletir sobre como esses temas que nos chegam ao SEMEAD, eles são tão distintos entre si, né? E que, ao mesmo tempo, eles podem e devem, né, convergir num eixo comum que, aparentemente, para mim, é o eixo social da própria hospitalidade e do turismo, né? Ou seja, embora estamos num seminário da administração, da FEA, na USP, né, a gente acaba percebendo que a perspectiva social ela vem tomando uma força de não ser vista como distinta da perspectiva econômica, né? Na própria teoria da dádiva do Mous, que a gente trabalha, né, na hospitalidade, né, alguns aqui conhecem isso muito bem, a gente sabe que era a teoria da dádiva, ainda é, né, possivelmente, um tratado econômico, social, enfim, não há o porquê distinguir uma coisa da outra, muito embora a nossa sociedade, cada vez mais utilitarista, prioriza a ordem econômica nas suas lições cotidianas, né? A gente liga a TV, a gente escuta falar muito mais em PIB do que IDH, né? Talvez a nossa sociedade vai ser muito melhor medida quando o índice de desenvolvimento humano for de fato algo mais notório do que o produto interno bruto, né? Porque nem sempre o crescimento é desenvolvimento. Eu estou comentando tudo isso porque tivemos um trabalho que trata do mercado corporativo, mas analisando a irresponsabilidade social desse mercado corporativo, né? E quando um trabalho desse vem à tona, é para mostrar não apenas uma visão crítica, mas dialética do que o mercado corporativo pode trazer, né? Do que os negócios, inclusive no turismo, podem, de fato, afetar negativamente uma sociedade, uma comunidade, né? Um destino, como é o caso desse trabalho, mas também vir à tona as possibilidades positivas, né? As responsabilidades que teria para com a sociedade. Então, teve um segundo trabalho que trata basicamente da hotelaria, né, no seu ambiente externo, e a ideia dos sujeitos que atuam na hotelaria, né? Quando a gente trabalha a própria hotelaria, a gente, para mim é muito claro, sabe, que a ideia do anfitrião e do hóspede está ali presente, né? O problema é quando a hotelaria só fica na perspectiva do hóspede, né? É a ideia do cliente rei, né? É a ideia do cliente rei que anula da cena o anfitrião, que é o trabalhador da hotelaria, né? Que é quem recebe, que é também um protagonista daquela cena, né? E é por isso que a hospitalidade tem muita importância na hotelaria, porque dá o protagonismo ao anfitrião, mas também coloca e deve colocar o protagonismo, dá o protagonismo ao hóspede, né? Mas também a hospitalidade traz o protagonismo ao anfitrião, que é o trabalhador da hotelaria e que passa por inúmeras hostilidades. Hostilidades, por exemplo, de ter que ficar trabalhando numa recepção de hotel, sorrindo 8 horas por dia em pé para receber um dado hóspede, né? Então, a hospitalidade coloca esse ator na cena, né? Que, por vezes, a hotelaria, no seu âmbito comercial, renega, né? E um terceiro trabalho traz a ideia da justiça, né? A ideia do direito e a ideia do acolhimento ao acesso à justiça, né? A priori, inclusive, quanto mais perspectiva de acolhimento a gente há na sociedade, menos justiça se precisa, né? No sentido formal, porque a sociedade já se faz dela própria, né? Ainda que assimetricamente, né? Ainda que desequilibradamente, né? Ainda que por meio de leis que não precisem ser escritas, né? Ou não precisassem ser escritas, né? Ou ditas, né? Então, são 3 trabalhos que convergem numa perspectiva de pensar a sociedade, mas apontam para direções distintas, né? Apontam para direções distintas, e o nosso papel aqui como moderador não é fácil, porque a gente está colocando numa mesma cestas frutas diferentes, mas que todas são frutas de uma grande senhora, né? A velha humanidade, né? E então eu queria assim novamente parabenizar, né, os autores, as autoras, né, a coragem de estar aqui,
apresentando os trabalhos, cada um no seu nível, né, no seu ponto de doutorado, mestrado, e das suas carreiras, inclusive, né, e como é bom articular com pensadores, com pesquisadores comprometidos com seus temas. E abro novamente para comentários, para sugestões, para perguntas. A gente ainda tem um tempinho se vocês estiverem dispostos, enfim, a comentar algo. Fiquem à vontade, gente. Eu queria parabenizar a todos e todas pela oportunidade de estar aqui presente hoje, tá? Na qualidade de orientadora, não vou questionar o André nesse princípio, não faz parte dessa possibilidade, né? Queria dizer, gostei muito do trabalho da Lenise, também essa externalização, né? Eu sempre me questiono muito a captação de dados, né, de empresas, né? Como que isso é possível, né, num processo de isso talvez também se encaixe no trabalho da Icara, né? Como que é ver essa empresa do ponto de vista externo, né? Como que essa captação de dados é possível, né? Visto que dentro, você mesmo, né, Lenise, diz na apresentação do seu trabalho que é uma grande dificuldade no setor de turismo e hospitalidade, essa captação, né, de perceber a empresa por dentro, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas que os nossos alunos também enfrentam, os que trabalham com organizações, né? Como perceber a empresa e a sua gestão externamente, sem comprometê-la, né? A própria IACRA, no seu trabalho, diz que o nome é fictício, é isso, no trabalho, né? Justamente para tentar demonstrar alguns dados do ambiente corporativo, né? Que o ambiente corporativo é difícil exposição, né? Eu vejo o caso aqui em São Paulo essa semana da Enel, ou Enel, né? Que foi a empresa privatizada que está sofrendo o que merece, né? Mas é o que está sofrendo uma coisa, afinal de contas, onde está a culpabilidade, a irresponsabilidade nesse processo, né? Qual é a irresponsabilidade social dela, né? De não ter atendido, né? O que está acontecendo é cada um empurrando para o ombro do outro, né? É uma série de fatores que ocasionaram o problema, mas ali tem também um principal, que é a própria responsabilidade da empresa em cortar custos ao extremo, né? Não realizar manutenção adequada. Então, eu acho que a forma como vocês solucionaram essa questão de coleta de dados me fez pensar um pouquinho, né? A Carmen está aí junto conosco, né? A Carmen também sofre esse problema de como coletar, que a empresa efetivamente demonstre a sua factualidade, a sua realidade, né, interna. Como que isso é possível, né? Vocês encontram dificuldade? Minha pergunta é, vocês encontram dificuldade em conseguir esses dados internos sem que a empresa se manifeste, né? Porque permitir, ela não permitirá, né? Então, como que a pesquisa pode ser realizada a partir de dados externos, né? Uma triangulação de- via sites de reclamação, que viabilidade que vocês veem nisso, né? Como que essa coleta de dados? É isso, uma questão mais por curiosidade, né? Que eu tenho tentado solucionar com alguns dos trabalhos que eu tenho visto. Obrigado, mais uma vez, parabéns para ambos. Obrigado, Ayrton. Alguém gostaria de comentar? Lenise, quer começar por você, seguindo a ordem? Sim. Realmente o que está batendo bastante na minha cabeça é como que eu vou conseguir coletar, né, esses dados para continuar esse trabalho. E até eu conversei com uma professora que está trabalhando na universidade em Las Vegas, e ela falou que realmente é difícil essa coleta por conta da empresa, né? E a ideia é coletar, ver a perspectiva do residente, né, desse destino. Então, se tudo der certo, se Deus quiser vai dar, vai ser trabalhoso, né? Vai ter que ser presencial, né? Algo presencial, entrar em contato com a comunidade, conseguir fazer entrevista focal, né?
com um pessoal mais representativo daquele destino, né? Pessoal que represente aquele destino, e tentar não esbarrar no calo de nenhuma organização grande, né? Porque às vezes esbarrar no calo de uma organização grande pode ser prejudicial tanto para a pesquisa quanto para o próprio pesquisador, né? Porque quando a gente está trazendo os pontos positivos de uma organização, tu encontra portas abertas para tudo que é lado. Mas quando tu está buscando um ponto negativo daquele, porque o turismo ele tem os seus pontos positivos, existem destinos que vivem do turismo, né? Que é a economia que comanda ali. E exatamente nesses destinos que dependem do turismo, que são onde as organizações elas têm a capacidade de ser mais irresponsáveis, porque elas sabem que aquele residente depende daquele emprego, depende daquela economia que aquela organização traz, né? Então, realmente vai ser complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer essa coleta e trazer para a academia, né, uma perspectiva da comunidade, que está sendo bem negligenciado em muitos estudos na área de turismo, né? E hotelaria. Obrigado, Lenise. Posso? Por favor. Eu acho muito pertinente, né, essa reflexão que o professor Ayrton levantou. Vou falar só um pouquinho do que eu venho passando com meus alunos, né? Posso falar um pouco do que eu já passei enquanto corretora de dados principal, mas com meus orientandos. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, gente, porque não para. Desculpem. E o que acontece? O que vem ajudando bastante é quando o aluno ele já faz parte daquele clã, daquele trade, né? E isso é um fato. Mas mesmo ele sendo alguém de dentro, isso tem também muita. A gente tem. Por quê? Porque a administração estratégica, geralmente a gente estuda observando a visão do estrategista, que é muito difícil coletar dados com ele. Essas pessoas, eles praticamente são fechadas, né? A gente tem muita dificuldade em acessá-las. Então, vou dar só 2 exemplos. Eu tive um aluno que também terminou agora em julho, e ele analisou as pousadas de Fernando Noronha. Nossa meta era um estudo qualitativo, foi um estudo qualitativo. A meta era a gente conseguir abordar 20 pousadas, fora o governo, fora a associação, fora, entende? Ele conseguiu, com muita luta, inclusive o representante do governo ficava fugindo dele, ele era amigo pessoal da pessoa. Então, assim, tem essas contradições, né? Mas ele conseguiu, insistindo muito. Das 20 pousadas, acho que ele conseguiu 17 ou foi 15. Então, realmente é muito difícil. A gente vem enfrentando problemas com isso também, não é só aí, é também aqui. O outro caso foi Lívia. Lívia é gerente-geral do hotel do Ibis aí, ou Ibis, como queiram chamar, né? De São Paulo, e a família dela é pernambucana, ela fez o mestrado, também terminou, foi nessa leva, né? Foi Camila, Lívia e Lucas. E Lívia, mesmo conhecendo muito bem o trade, porque ela foi gerente-geral também aqui de hotéis, né? Daqui do Nordeste, conhecendo todo mundo, ela teve dificuldade, tá? Agora, por outro lado, tem um professor que ele trabalha muito com pesquisas quantitativas, que ele é até do Sul, mas está aqui na UFPE conosco. Ele e a professora Eliana, que é até da área de... Os dois são, viu, Lenice? Dessa área de responsabilidade social, o professor Júlio e a professora Eliana Severo. O que eles fazem na pesquisa quantitativa? Eles sempre olham, coletam dados na perspectiva do consumidor. Eles não trabalham com marketing, assim, o foco não é marketing, mas assim ampliam a possibilidade de dar conta do estudo, né? E eu acho bem interessante. Eu não estou dizendo para você mudar, não, Lenise, eu acho que você está no caminho certo, tá? Mas quando a gente estuda empresas, né, então como é que os consumidores, os usuários percebem essa empresa, em vez de fazer o que eu faço, que é muito difícil, né, observar de dentro da empresa, e eles fecham muito. Então, realmente é um desafio, mas o que vem ajudando, minimizando isso, essa questão né, da dificuldade é ter alguém lá dentro, tá? Então, né, do setor, o que seja. Obrigada, gente. Eu Obrigado que por você, Yara. agradeço, meninas. Muito legal. Tateando para conhecer
as experiências de coleta. Sempre é importante. André, você quer comentar alguma coisa no seu caso? Oi. Bom, no meu caso aqui, eu acredito que voltando àquela questão da justiça aplicada, né, do acesso mesmo à justiça, né? Eu acho que essa conversa é muito interessante porque é aquilo que o professor Leandro falou, a hospitalidade ela está permeando todos esses frutos, são frutas diferentes, né? A gente está colocando no mesmo cesto. Mas é interessante como a gente faz a hospitalidade mesmo ela tem esse caráter multidisciplinar, né? Que possibilita que a gente transite por todas essas áreas, né? E quando a gente fala da resolução desses problemas, eu estava pensando nisso conforme eu ouvia os outros trabalhos, né? A gente não deixa de falar naquele ideal de justiça, né? Quando eu consigo resolver essas situações, ou quando eu consigo melhorar essas situações, seja no meu trabalho, seja no trabalho das outros colegas que apresentaram, né? A gente consegue chegar àquele ideal maior de ter feito, né, de ter possibilitado uma justiça, por quê? Porque eu consegui, de alguma forma, analisar aquele contexto e promover situações para aquilo, né? Promover alterações naqueles contextos, né? Promover a discussão naqueles contextos. Então, é encantadora a possibilidade que a hospitalidade nos dá. Então, eu acredito que, escutando as reflexões, né, e fazendo uma análise de como a gente pode fazer né, esse diálogo entre tudo que foi falado aqui, né? Trazendo agora um pouco dessa realidade que eu discuti daí, né, e aplicando aos outros casos, né? Não deixa de ser uma forma de acesso à justiça, indireta, que a gente tinha comentado, né? Então é interessante isso, como a gente pode ampliar esses conceitos, né, e como novas discussões possibilitam, dão gás, né, toma água de outra fonte aí, né, para você poder ampliar o seu universo de pesquisa, de considerações também teórico e práticas aí para nossa grande e árdua tarefa de pesquisador. Isso aí, professor. Eu posso, Leandro, rapidinho? Por favor. Licença, assim, faltam só 8 minutos e eu só queria destacar, né, a importância de ter um mediador tão respeitoso com nossos trabalhos, Leandro. Porque é raro, viu? Infelizmente é raro. Então, acho que você, assim, foi um prazer conhecê-lo, né, assim como os demais, mas eu me senti muito acolhida, né, no sentido eu não tenho a graduação na área de turismo, nem da hotelaria, nem, né, mas venho tentando contribuir com essa área, que é uma área que eu acredito muito, e fico muito feliz, né, com o debate, o nível, a profundidade, as relações que você fez. Não é fácil ser mediador, né, eu já fui, não é fácil. Então, você está de parabéns, foi um prazer, e essa questão do respeito, sabe, do cuidado, né, eu acho que é essencial para a gente ter assim, um clima tão harmônico e com frutos, né? Porque eu acho que eu saí daqui aprendendo, e eu acho que um congresso ele serve para isso, para que os participantes aprendam, né? Aprendam com humildade, a gente tem que baixar a cabeça, escutar, compreender e melhorar. Então, parabéns, obrigada por esse momento. Eu que agradeço suas palavras gentis, viu, Iácara? Elas só nos incentivam a tentar pensar numa universidade, numa academia menos hostil, né? Porque por vezes a gente vai na direção contrária, né? E todos nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e se a gente não se fortalece entre nós, pesquisadores, cientistas, não é o mundo externo que vai nos favorecer, né? Então, eu agradeço muito a sua gentileza, o seu reconhecimento, e se eu pude ser um bom anfitrião para você, é porque eu tive excelentes hóspedes aqui também, viu? Muito obrigado. Mais algum comentário, gente, que vocês desejam fazer antes de finalizar a sessão? Eu gostaria sim. Por favor, Carmen. Você é uma anfitriã como eu. Eu gostaria de parabenizar, né, a Lenise, a Iácara, o André pelos trabalhos exercidos, né, desenvolvendo aí
uma boa pesquisa, e gostaria de falar também o quanto é importante, né, cada pesquisa desses setores, cada um no seu setor, né, mas incluindo aí a hospitalidade. E o professor Ayrton disse uma coisa bem importante, né? A gente consegue colher todas as informações das empresas ou é uma hospitalidade encenada, né? E por muitas vezes a gente também vê isso, né? E o quanto é difícil seguir essa pesquisa com esses dados trazidos aí à realidade. Eu gostaria de parabenizá-los. Obrigado, Carmen, pelo seu comentário, excelente reflexão. Também agradeço a sua liderança, né, nessa sessão, a articulação para que os vídeos fossem passados e a nossa conversa realizada desde ontem, né? Estamos trabalhando para que a gente pudesse fazer isso da melhor maneira possível, tá bom? Muito, muito obrigado pela sua disposição voluntária. Então, mais uma vez, parabéns ao André, à professora Iacra, a Lenise, pelos trabalhos, né, de alto nível, pela participação no evento. Agradeço também a presença ilustre dos professores Sênia, do professor Ayrton, das contribuições de todos, de todas vocês, e desejo uma excelente continuação do evento, com a programação que aí se estende de forma online, né, e para quem for de forma presencial. E eu vou deixar o meu e-mail aqui no final, só para quem quiser manter o contato, para a gente continuar esse diálogo em outros canais, em outras conversas, em outras oportunidades, que a gente está à disposição. E desejar um bom dia de trabalhos a todos e a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Bom dia, Bom obrigada. dia, bom dia. Obrigado por dia, todos os dia. todos aí. Tchau, Obrigado, tchau. gente.